Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Boa noite para você que nos assiste. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, amém? Bom, queridos, é um prazer sempre compartilhar tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, né? E a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, na abertura e no devocional desse culto, está lá no capítulo de Gênesis 19, versículo 15. Nós vamos ler o 15, o 16 e o 17. E depois o 26, amém? Diz assim: E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma a tua mulher, as tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-o para fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. O 26 diz assim: E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Queridos, o Senhor me levou nessa palavra devido a um sonho que uma irmã da igreja teve comigo e ela veio me contar. E naquele momento que ela começou a falar, o Senhor me levou até esse capítulo e me fez refletir sobre a mulher de Ló. Bom, essa irmã, ela sonhou que ela estava limpando a minha casa, e quando ela entrou no meu quarto para limpar o meu quarto, do lado da minha cama tinha um caixão. Esse caixão, ele era todo decoradinho, muito bonito, e ela ficou muito assustada quando ela viu aquele caixão. E ela disse que, curiosa, ela foi ver o que tinha dentro do caixão. E quando ela olhou, ela viu a minha mãe, né? Todos sabem, fazem 6 meses que eu perdi a minha mãe. E a minha mãe estava dentro daquele caixão, já num processo de decomposição. E ela disse que ela estava com a Teodora no colo e que ela foi para sair do quarto e ela ficava pensando: meu Deus, como isso não cheira mal. E quando ela saiu do quarto, ela viu uma parreira cheia de uvas. E ela e a Teodora queriam pegar, mas ela não podia tocar naquelas uvas, porque não era delas. E no momento que ela começou a contar esse sonho, eu falei: eu vou orar agora, porque eu creio que tem muita revelação de Deus. E muito o Senhor já estava falando comigo sobre o processo de luto a qual eu havia passado. E ela disse que aquele sonho foi tão assustador que quando ela acordou, ela ouviu 2 vezes uma voz falando para ela: ela precisa enterrar isso, ela precisa enterrar isso. E queridos, o que eu queria compartilhar nessa noite com vocês, que Deus tem uma grande colheita de algo novo para nós. E essa colheita, esse vinho novo, ele está pronto, ele está nos esperando para colher. Só que se nós não enterrarmos aquilo que já passou, as nossas dores, as nossas feridas, as nossas perdas, os nossos traumas, se nós não enterrarmos isso de uma vez por todas e decidir viver as coisas que Deus tem preparado para nós, nós não viveremos. Deus estava entrando com um livramento na família de Ló. A casa dele seria salva de uma grande destruição, mas uma direção foi dada para aquela família: saiam dessa cidade e não olhe para trás. Mas não sei se foi por curiosidade ou por medo
na hora do desespero, aquela mulher parou e olhou para trás. E ela se converteu numa estátua de sal. Ou seja, ela foi destruída. Quando nós não cumprimos aquilo que Deus está nos falando para fazer, nós pereceremos, nós seremos destruídos. Porque uma vida de desobediência gera destruição, mas uma vida de submissão, uma vida de obediência, ela gera bênção. E eu creio que todos esses cultos, muito o Senhor tem falado conosco sobre colocar em ordem a nossa casa, sobre se posicionar naquilo que nós temos deixado passar despercebido, mas que aos olhos de Deus não tem passado despercebido. E naquele momento que ela disse assim, ela precisa enterrar isso, eu entendi que ainda que eu esteja passando pelo processo do luto ainda que haja saudade no meu coração, eu preciso viver o que Deus tem novo para mim. Eu preciso prosseguir segundo as promessas que Deus tem para mim e para minha casa. Então eu não posso deixar que a dor me torne cativa, que a dor, sabe, me faça passar despercebido daquilo que Deus tem preparado para mim e para minha casa. Então eu queria hoje te encorajar, igreja, a não olhar para trás. Eu não sei qual o cenário da sua vida, o que talvez hoje pode te fazer olhar para trás. Uma decepção, uma perda, um luto, algum relacionamento conturbado, alguma ferida, sabe? Uma dificuldade de permitir ser curado por Deus. Mas a palavra de Deus para nós hoje é que nós venhamos ir além, é que a gente venha andar segundo a vontade dEle, caminhar com Ele, não parar, não olhar para trás, mas avançar. Então que você nessa noite possa avançar na presença do Senhor, sabendo que Ele é um Deus presente e conosco Ele sempre está. E se Ele tem liberado essas palavras para nós viveremos sim, mas se nós permitirmos viver, se nós obedecermos, se nós se submetermos àquilo, às instruções que Ele tem nos dado. Então enterre de uma vez por todas tudo aquilo que te impede de prosseguir. Enterre de uma vez por todas tudo aquilo que te impede de avançar. E siga além, além aquilo que Deus tem, porque os planos que o Senhor tem para nós são maiores e melhores do que pensamos, do que sonhamos. É um futuro de paz que o Senhor tem para nós e não um futuro de mal, amém? Feche seus olhos. Pai, eu queria te agradecer, Senhor, nessa noite. Eu queria te agradecer, Senhor, por essa palavra tão breve. Mas eu creio, Senhor, que é de encontro ao nosso coração, porque nenhuma palavra vem do teu trono até nós e volta vazia para o Senhor, sem antes tocar em nós. Então eu creio, Senhor, que esse é o tempo de nós decidirmos, igreja, decidirmos enterrar, Senhor, o que precisa ser enterrado. Deixar para trás o que precisa ser deixado para trás. Todas as bagagens desnecessárias que nos impedem de caminhar no Senhor, de avançar no Senhor e de viver os teus planos sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Então, Senhor, nessa noite eu te peço que o Senhor nos encontre como estamos e que esse teu processo de cura, Senhor, comece em nós, porque nós escolhemos, nós permitimos deixar o Senhor nos curar, deixar o Senhor nos tratar, para que nós possamos avançar, não mais olhar para trás, que tudo aquilo que nos estava fazendo ser como a mulher de Ló, tudo aquilo que estava nos fazendo olhar para trás, olhar para as circunstâncias e se prostrar diante dela, não mais, Senhor, seja a dor, seja as traições, as frustrações, o engano, a mentira, não mais nos paralisará, não mais nos destruirá, mas nós avançaremos na tua palavra, nós avançaremos em obediência e retidão à tua palavra. Senhor, tenha liberdade neste culto,
Tenha liberdade neste lugar, Pai, porque nós levantamos aqui um altar de adoração para o Senhor. Declaramos, Senhor, que nós queremos te louvar, sem nada que nos impeça de te entregar um verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração, que tudo aquilo que nos fazia ficar, Senhor, retidos, seja caído por terra em nome de Jesus, mas que nós nessa noite possamos estar livres de toda acusação do mal, livres para te adorar, livres para se render na tua presença. Receba, Senhor, receba o nosso louvor, a nossa adoração em nome de Jesus.